Assista agora. Camisa 99. O Cuca continua ajoelhado, todos os jogadores ajoelhados. Max Rodrigues, e o Vitor vai pegar. O Vitor vai entrar para a história. É com você, Vitor. É com você, Vitor. É com você, Vitor. Partiu, Marcos, bateu. Vitor! Defendeu, Vitor! Defendeu, Vitor! Defendeu, Vitor! Defendeu, Vitor! Atlético! São Vitor! São Vitor! São Vitor! São Vitor! Muito boa tarde, começando mais um Camisa 99, hoje com o Defendeu Vitor. Não foi eu, mas tá valendo aí também, o pessoal tá dando uma força. Muito boa tarde, Milton. Boa tarde a todos, sempre um prazer imenso estar aqui na TVI. Uma noite ontem que foi difícil até dormir, até eu que não sou atleticano, sofri bastante com o jogo, um grande jogo, um jogo emocionante, onde o Atlético saiu com a vitória, está na final. Muito bom para o futebol brasileiro ter mais uma equipe aí na final da Libertadores. Jogaço, onde tivemos a derrota do São Paulo ontem, o Santos que empatou com o craque. Então temos atrações aí bastante dos times paulistas. E temos aí final de semana, tem o Corinthians, quarta-feira que vem tem Corinthians e São Paulo novamente. Então aí estamos recheados aí de tem futebol à vontade. Mas ontem o Atlético foi de tirar o fôlego. É isso aí, hoje também o Camisa 99 vai falar com os esportistas que disputaram os jogos regionais, os atletas lá. E nesse primeiro bloco a gente vai falar muito sobre futebol e para nos ajudar aqui, boa tarde, Brian. Boa tarde, Milton, boa tarde, Vitor, boa tarde ao nosso amigo telespectador. E se Santos e São Paulo vão muito mal, o Atlético Mineiro consegue chamar mais a atenção do que essas duas equipes, né? Porque o que a gente viu ontem na Independência foi algo muito eu, a torcida do Atlético, um show à parte a torcida do Galo, né? Sensacional. E o técnico foi corajoso, porque eu falo bem a verdade, se eu fosse o técnico, eu não tirava dois cara de frente, centroavante, para trocar, cara que tem chance de fazer gol, como ele tirou o Diego Tardelli e ele tirou o Diego Tardelli e tirou o que jogou na seleção, o Bernardo. Tirou o Bernardo e colocou dois atacantes, o cara tem estrela, o técnico teve estrela ontem, que entrou o Guilherme e fez o gol. É difícil você tirar, você tem que ter peito pra você tirar atacante precisando fazer um gol, e ele tirou e foi feliz ontem. E lembrando sempre que o Camisa 99 é um programa interativo, e você manda seu e-mail, quem lê é ela, Maíra. Muito boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos agora acompanhar, os resultados dos jogos. É isso aí. Vamos começar falando sobre o jogo fatídico, o jogo ontem do Brasileirão, adiantaram a rodada, Bahia e São Paulo. Você conseguiu acompanhar esse jogo, Milton? Acompanhei, assisti bastante um pedaço do jogo do São Paulo. O São Paulo é um time que não tem emoção, né? É um time café com leite dentro de campo. Ele corre, joga, mas não tem a sincronia, não tem um time definido. Pro São Paulino deve ser muito horrível assistir um jogo do São Paulo. São Paulo hoje precisa muito, eu acho que contratou o Paulo Tuori, Paulo Tuori é o novo técnico do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai precisar muito mais do que um técnico ainda, viu? Precisa muito de algo, igual diz o presidente do São Paulo, precisa de algo espiritual. Foi no retiro espiritual e não adiantou nada. O São Paulo precisa de jogador que resolva, que jogue bem. É isso que o São Paulo precisa. O São Paulo tem uma crise interna de política, então precisa ser resolvido fora de campo para dentro começar a ter os resultados. Mas a situação do São Paulo começa a ser preocupante. Perdeu para o Corinthians na Recopa, perdeu para o Santos, perdeu no Morumbi de novo ontem para o Bahia. São 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas, então é preocupante. O São Paulo está preocupado e o São Paulo tem que se arrumar, porque o Campeonato Brasileiro é longo, começar a perder, depois não dá para tirar, porque é longo o campeonato, precisa da vitória, precisa somar pontos, as equipes vão brigar aí, precisa de uma vaga da Libertadores,
E o São Paulo ontem, o time do Bahia é fraco, o Corinthians ganhou de 2-0 lá. Ontem foi decepcionante o São Paulo. Eu esperava uma vitória do São Paulo ontem, que não aconteceu. É para se preocupar, viu? Brian? Tá feia a coisa no seu time, hein, Vitor? São Paulo desanimador, né? O que você falou, né, Milton? Perder do Bahia, que já é um time fraco. O time jogando em casa ainda. O Luiz Fabiano foi expulso mais uma vez. O Luiz Fabiano... Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Eu não sei, ele foi expulso? Foi expulso. Porque o primeiro tempo, ele saiu reclamando da arbitragem. Eu vi até o primeiro tempo, depois foi assistir o Atlético. O primeiro tempo ele saiu reclamando da arbitragem, que tinha levado o cartão amarelo. Já reclamou, já falou, ainda conseguiu ser expulso. Segundo lance, foi expulso num lance bobo. Porque a bola estava na lateral e ele entrou com tudo, com o cotovelo alto no jogador do Bahia e recebeu mais um amarelo e foi expulso. Ele recebeu o cartão porque ele colocou a mão na bola. Ele deu acho que, se eu não me engano, esse que eu falei foi o do Clemente Rodrigues, que também foi expulso. O do Luiz Fabiano foi mão na bola mesmo, né? E muito fraco o time do São Paulo. Tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. É um campeonato difícil, tem times melhores do que o São Paulo. Não vejo o São Paulo com um time tão ruim. Se a gente for ver, o São Paulo tem um ataque bom. Eu gosto muito do Aloysio, é um bom jogador. E reflete na arquibancada, né? A má fase do São Paulo reflete na arquibancada. É triste você ver o Morumbi, um estádio lindo daquele, vazio. Morumbi vazio. 4 mil pessoas no Morumbi, não tem ninguém. Vazio. Vazio. Torturante. E, na verdade, ontem não teve toque de bola, não teve... jogadas. As duas vezes que o São Paulo tocou a bola, uma a zaga afastou e a outra foi o gol. E assim, de resto, era rifar a bola. O zagueiro tentando alçar o ataque, os laterais, aquele Clemente Rodrigues é menos pior do que eu imaginava, mas ainda assim ainda foi expulso do jeito bobo, né? Mas é melhor que o Juan. Ele porque jogava... é difícil ser melhor que o Juan, né? Melhor que o Juan até eu. Mas sabe que o Clemente Rodrigues, ele ia muito bem no Boca Juniors, né? A torcida do Boca gosta dele, mas vamos ver aí no São Paulo. Já começou mal, né? Segundo a transmissão ontem do PFC, a imprensa argentina tratou a negociação do São Paulo com o Clemente Rodrigues como o craque de toda a negociação foi o empresário dele. Conseguiu levar ele para um grande time, porque ele já estava caindo na reserva do Boca e assim, já não vinha apresentando bom futebol realmente. Agora a câmera da Maíra está funcionando? Manda um oi de novo para a galera, Maíra. Oi, galera, tudo bem? Como que faz para mandar um e-mail, telefone, você lembra? Lembro sim, vocês entram no contato jornalismo@tvitap.com.br ou pelo telefone 3537-8199. É isso aí, então você entra lá no nosso site tvitap.com.br ou pelo telefone 153527-8199. Também estamos online no Facebook. Já está nossa foto lá. Mande sua pergunta, seu questionamento e a gente está aqui pronto para responder. Você, São Paulino, gostou do Paulo Autuori como treinador? Ele fechou. A Maíra tem a notícia aí, Maíra, dessa nova contratação de São Paulo? Paulo Autuori como treinador de São Paulo? Sim. São Paulo anuncia retorno de Paulo Autuori ao comando do clube. O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a contratação de Paulo Autuori para o comando técnico do clube. O treinador dirigia o Vasco, mas se desligou do time carioca na segunda-feira, justamente para assinar vínculo com a equipe do Morumbi. Autuori finalizou a negociação na manhã desta quinta, se apresentou aos jogadores e já comanda o treino durante a tarde no CT da Barra Funda. O técnico também dará uma entrevista coletiva. Milton, a torcida pediu o Muricy e a diretoria trouxe Paulo Autuori. Eu achava que para a situação, se fosse eu não sou fã do Muricy, mas eu trazia o Muricy que conhece o grupo, jogou lá, conhece bastante jogadores, eu trazia o Muricy. Mas deve ter alguma briga ali interna com o Muricy, ele resolveu o Paulo Autuori. É um grande técnico. O São Paulo é assim, eu já vi o time do Corinthians, time ruim do Corinthians ser campeão. Porque tinha vontade de jogar, tem aquela gana para ganhar jogos, o São Paulo não tem. O São Paulo é um time frio dentro de campo. É um time que não tem garra, não tem raça, não tem vontade. É difícil você, pra gente, pro cara que é torcedor do São Paulo, assistir o São Paulo é triste. Pra gente que não já tá vendo o São Paulo jogar, o São Paulo precisa ter tesão pra jogar bola, precisa ter vontade, precisa ter raça, não precisa ser um grande, não precisa ser um grande time, mas pelo menos vontade tem que mostrar, tem que lutar, suar a camisa. Agora os caras, o Luiz Fabiano só quer bola, venha nele, se não tocar nele fica bravo. Só quer Pare bola, com isso, o São Paulo é muito maior que ele. O São Paulo é muito maior que muito jogador do São Paulo. E o São Paulo pelo menos tá precisando um pouco de ter vergonha na cara também, o jogador do São Paulo, ter vontade. Tá faltando raça nesse time do São Paulo. A torcida mesmo cobra isso, né? Pede raça pro time. Ali,
Você pode assistir um treino do São Paulo e qualquer time do Corinthians, São Paulo, você fique na frente quando eles vão treinar, o carro que eles entram, só carro importado, todo mundo ganha bem, meu. Ou tem que colocar o pé para dividir uma bola também, meu. Ou tem que jogar, dar um carrinho, se esforçar, senão não vai também. Não vai na técnica, vai na raça. Vai solucionar esse problema aí? É o treinador o problema de São Paulo? Eu acho que não, Vitor. Não é... Era também, né? O Ney Franco não vinha fazendo um bom trabalho no São Paulo. O Paulo Autuori é um bom técnico, né? Fica aí a esperança para o torcedor São Paulino. A última passagem do Paulo Autuori no São Paulo, ele conseguiu ganhar a Libertadores, né? Que ele pegou no meio do caminho com o Emerson Leão, né? E no fim do ano conseguiu ganhar o Mundial de Clubes com o São Paulo. A torcida preferiu o Muricy Ramalho, né? Que dá para entender, né? A torcida tem muito mais carinho com o Muricy Ramalho. Eu teria, se eu fosse dirigente do São Paulo, teria trazido o Muricy também. Eu preferiria o Muricy do que o Paulo Autuori. Mas vamos ter que dar um pouco de tempo aí pro Paulo Autuori, né? Ver o que ele consegue fazer. Se bem que eu acho que o grande problema do São Paulo é que nem o Aloysio falou na saída do jogo. O técnico ajuda, mas tem que partir primeiro dos jogadores pro São Paulo sair dessa crise. O Paulo Autuori, para acertar o time do São Paulo, mas tem que ficar uns 3 anos no São Paulo. 3 anos de futebol não é de uma hora para outra que vai arrumar time, não. Maíra, temos mensagem? Temos sim, do contato Felipe Mendes. Ele manda aqui: o que acontece com o São Paulo e que ele está precisando de craques novos para voltar a jogar? Milton? Eu acho que o São Paulo precisa de alguns reforços, principalmente na defesa. Mas não é só isso também que a gente está falando aqui. Meio campo do São Paulo é muito fraco. A defesa do São Paulo é horrível. Eu nunca vi o São Paulo. O São Paulo sempre teve uma defesa boa. A característica do time do São Paulo, ele foi bem porque ele tinha uma defesa, um meio campo forte. Que não tem mais isso, era tradição, ter zagueiro bom no São Paulo. E não tem mais. E é isso que preocupa. O São Paulo precisa se estruturar, ter uma espinha dorsal de um time, como o Corinthians tem hoje. Ele sai umas peças, mas ele consegue repor. Que ele tem ali, está preparando o jogador. Por exemplo, o Corinthians saiu o Paulinho, está jogando o Guilherme, já está preparando mais um, tem o Renato Augusto, então tem vários jogadores. E o São Paulo precisa disso, se preparar. E o São Paulo sempre fez isso. O São Paulo sempre teve essa estrutura. Vendia jogadores, tinha jogadores que o São Paulo vendia, que nem chegavam a jogar no time profissional. São Paulo tinha tanto jogadores tem aquele na base, Lucas Piazon, que está lá no Chelsea. Foi embora. Antes de você falar, Maíra, tem mais mensagem? Temos sim, do Abel Moreira. Até que ele mandou pra mim ainda essa mensagem. Que fase com os comentários da Maíra. Jesus. Obrigada por participar. Então, o Felipe Mendes, né, que mandou a mensagem, ele falou em craques, e aí a gente teve aí no começo do ano o Lugano, que não veio, o Josué, que arrebentou no jogo ontem, né? Então, esses craques não podiam estar solucionando o problema, porque o problema do São Paulo hoje, eu vejo que é uma dupla de Eu acho que, falar para você, uma zaga, você sabe que o Corinthians ganhou tudo nos anos 99, 98, com o Gamarra na zaga e o Batata do lado. Porque depois que o Gamarra saiu, o Batata saiu do lado, não jogou em lugar nenhum mais. Eu acho que o Lugano era um bom jogador que podia segurar a defesa do São Paulo ali. O Josué também, bons reforços. Mas São Paulo contratou gente, tem o Ganso aí que veio a peso de ouro, tem bastante Luiz Fabiano. São Paulo tem grandes jogadores. Eu acho que o ataque do time do São Paulo é um ataque bom, se a gente for ver. O Oswaldo, o Aloysio, o próprio Luiz Fabiano quando quer jogar bola, mas quando quer, né? Porque, pelo amor de Deus, o Luiz Fabiano conseguiu ser expulso de novo, mas lamentável. Vocês acham que com a contratação do Ganso, o São Paulo pode vir a melhorar ou não? Vocês acham que não? Então, o Ganso já está aí, então, que a gente fala sempre aqui. O Pato... Vamos falar dos bichos agora. O Ganso tá tendo uma oportunidade imensa. Tá tendo uma oportunidade agora no Campeonato Brasileiro. Se eles não jogar agora, vai jogar quando? O Pato fez 2 gols, a gente espera que se afirma. E o Ganso, se não jogar, Luiz Fabiano, Valdívia, é essa temporada agora. Se não jogar, tchau, acabou. É verdade. Concordo com o Milton. Se esses caras aí que o Milton falou, se não jogarem agora nesse restante da temporada, ano que vem, pega o boné e faz as malas e vai embora. Temos ligação? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? João Henrique. Boa tarde, João Henrique. São Paulino? Corintiano roxo, graças a Deus. Eu tô adorando essa fase de São Paulo. O melhor impossível, né? Melhor se ele cair pra segunda divisão para ele reestruturar o time, né? Direção, tudo. Deixa o papo, por exemplo, do Corinthians. É verdade. Acho que é melhor não, vamos se recuperar sem cair. Não, vamos cair, deixar vocês caírem para vocês melhorarem. Minha pergunta seria pro Milton: quem poderia ser um possível atacante hoje
e um meia no lugar do Paulinho, tirando o Renato, que está machucado. Quem poderia ser hoje um meio de campo pro Corinthians? Armador e mais a função que o Renato Abreu, o Renato joga no Corinthians hoje, ele faz uma função mais avançada. O Paulinho fazia uma função a mais avançada, mas acho que ele ajudava a marcar. Mas ele marcava mais. Quem poderia ser hoje no mercado atual pro Corinthians? Mas é difícil. A pergunta de substituir o Paulinho é um grande jogador, né? Eu também já pensei muito nisso. O Renato Augusto, ele já não tem a característica porque ele joga mais para frente. Agora, o Guilherme não tem também porque o Guilherme joga mais atrás, marca mais. Então, e hoje no mercado seria difícil. Você sabe que o Corinthians, o Ronaldo sonda muito o Kaká, tem conversado muito com o Kaká, mas o Kaká também não é esse jogador, porque ele joga mais para frente. Mas hoje seria difícil. Um cara que eu gostaria que voltasse no Corinthians era o... Christian. O Christian. É o Christian. Ou se não, o Elias teve a fase dele no Corinthians, mas só que hoje no Flamengo não tá jogando nada. O Jusilei tá lá na Rússia jogando com o Pinguim. Então, poderia ser provavelmente o Christian. Mas ele dificilmente vem, né? Poderia ser o Christian, mas também eu acho que o Elias no Corinthians, ele se identifica muito com o Corinthians. Eu achava que ia bem ou ele ou o Jusilei, bem lembrado. O Jusilei tá jogando com o Pinguim lá. Duro é isso, você não sabe se o cara tá jogando bem ou não tá. Vitor, agora a pergunta pra você. Opa. Rogério aposenta ou não? No fim do ano. Por enquanto dá pra jogar. Ontem ele salvou o São Paulo, senão a gente tá falando de uma goleada aqui. Eu acho que ele aposenta antes, viu? Porque se o cara vai querer aposentar a carreira no alto, não aposentar, tipo, com rebaixamento, tendo muita falha. Você não concordaria? Como torcedor, ontem a vontade era de tirar ele do campo lá, daquela vergonha que tava o São Paulo ontem, né? Não é legal ver ele nessa fase que tá o São Paulo, mas ele tá, pelo menos ele tá salvando um pouco, senão tava pior, viu? E o Luiz Fabiano, vergonha? Quando ele resolve jogar, o duro que não tem outro atacante para substituir ele, esse que é o problema. E ontem os caras estavam chutando, não tocava a bola para ele, o Jardim pegava a bola e chutava, o Osvaldo... Aquele Maicon, que é horrível, também não tocava a bola. Então, muitas vezes ele abria para receber a bola e os caras não passavam. Então, aí ele tá numa fase que nem impedido ele faz gol. E o Palmeiras? O Palmeiras eu acho que agora tá Palmeiras tá com 50 jogadores, se juntar meia dúzia. Esse é o Brian, que é palmeirense, pode falar melhor, Brian. Mas olha, até que tá melhorando a coisa, viu? No último jogo, o Palmeiras mostrou uma evolução muito grande, né? Pra Série B, né? Tá melhorando. O padrão da Série B tá ótimo. A Série B vai ser boa pro Valdívia. Se o Palmeiras se reforçar, conseguir montar um elenco bom, pra subir pra primeira divisão, se ele conseguir manter o time, ano que vem ele dá trabalho. Já tá montando um time legal, né? Do Santos ontem. Essa molecada tem que pegar a liga ainda, viu? Acho que falta mais cancha pra molecada, mas acho que é uma molecada boa de futebol. O Santos mas pro Santos é bom, sabe? Porque o Santos ele não sofre a pressão que o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo sofrem. É um time grande sem a pressão de um time grande. O São Paulo perdeu vários jogos, ninguém fala nada. Então, o Santos ele dá essa oportunidade para a garotada trabalhar sem pressão. É muito mais fácil o Santos revelar jogador do que o Corinthians e o São Paulo e o Santos. O Neymar, quando jogou, ficou um ano sem ganhar nada no Santos, perdendo. O Santos perdeu de 7 por Vitória, perdeu a final do Campeonato Paulista, que o Cristo engoliu ele. E o Santos teve tempo para recuperar. Deu tempo para ele passou por tudo isso e ele conseguiu se consagrar. Agora, se é no Corinthians, perde esse jogo, perde uma final, já não tem mais espaço para ele, tinham tirado. Não sei não se estivesse no Corinthians, no São Paulo, se tinha vingado. Ou poderia até ter saído antes, né? Se negociado antes. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade que fizeram para estar comentando com vocês e conversando, mandar um abraço ao Diego que está assistindo aí também e dizer que eu acompanho vocês praticamente direto aí. Obrigado, viu, pela oportunidade de participar. A gente que agradece a participação, João. Um grande abraço. Qualquer dia vem aqui participar com a gente aqui no programa. E se for convidado, vou sim. Tá certo. Manda seu contato por e-mail aqui pra gente, aí a gente entra em contato. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Milton, eu vou fazer uma pergunta pra você, assim, se a gente pegasse essa zaga do São Paulo que estava ontem, Lúcio e Rodolfo, e colocasse ali o Ralf e Paulinho, essa zaga seria ruim ainda ou mudaria um pouco? Poderia mudar um pouco, né? Mas a defesa do Corinthians é muito bem. O Gil entrou muito bem. Se vê os dois, futebol, cara, é os 11. Não é os 11, é o grupo.
É o grupo. A gente viu quando o São Paulo machucou o Danilo, o Douglas, entrou o Renato Augusto. Então, é opção, é o grupo. Hoje o futebol acabou esse de 11 jogadores titulares. Você tem que ter um grupo fechado. Eu acho que podia até melhorar, mas não é. Mas o São Paulo precisa de um grupo. Hoje o que é importante no futebol, que o Fluminense sempre está indo bem, está disputando, mas afinal tem um grupo também. Então acho que é preciso ter um grupo fechado com alternativa, com banco, com qualidade. Tem que ter uma base, né? Ter uma base boa. É isso que o Corinthians conseguiu montar e eu acho que o São Paulo precisa montar isso também. O problema para o São Paulino, o problema se chama Leco. Esse é o problema, até os caras conselheiros do São Paulo tá tudo bravo no Twitter, xingando, até diretores lá falando, o problema é a direção do futebol do São Paulo, que se chama Leco. Esse é o principal problema do São Paulo. Ainda bem que está acontecendo isso agora, porque ano que vem é ano de eleição, então quem sabe os conselheiros acordam para a vida e troca essa diretoria. A gente precisa mais de pessoa envolvida no esporte, que gosta, tirar um pouco a parte da política, por exemplo. O presidente de São Paulo não tem condições nenhuma, às vezes entrevista dele, ele não fala nem coisa com coisa. Então, o São Paulo precisa de que Rogério Ceni se envolva. Igual o Corinthians hoje tem o Edu, que o Edu, sensacional o trabalho dele. Trabalho, o jogador do Corinthians. Pode ser que alguns jogadores não dê certo, mas troca. Por exemplo, o Roberto Dinamite não está indo bem no Vasco, mas dá para trocar por outras pessoas. Tem pessoas boas. O Antônio Cardo começou no Corinthians como dirigente. Então é importante as pessoas que do esporte começar a se envolver mais. Os caras, talvez, um pouco mais ligados ao já teve lá o do Palmeiras, do vôlei, se envolveu no futebol, deu certo. Então, eu acho que o importante é envolver mais pessoas do esporte com o esporte, não deixar virar uma política, como aconteceu com o Corinthians, com o Dualib, sofreu muito, e hoje com o presidente de São Paulo. A hora quando ele ganhou a reeleição, eu falei aqui, o São Paulo vai perder muito, o futebol brasileiro vai perder. Então, eu acho que tem que parar com isso, eu acho que tem que repensar de reeleição em time de futebol, tem que pensar também. Eu achava que tem que dar um tempo aí bom e não ter mais reeleição, para o cara não virar dono do clube, como virou em vários times, como o Vasco sofreu com isso. Tem que parar com isso e fazer um trabalho sério com planejamento. Se não planejar no futebol, no esporte, é muito difícil fazer sucesso. Nesse quesito eleições, você acha que o torcedor teria que ter direito a voto, pelo menos o sócio do torcedor? Lógico. O sócio tem que votar. Quem tem que votar é o cara que está lá, que paga, entra dentro do clube. E isso no Corinthians acontece. E tem que acontecer, viu? É uma vergonha, Brasil, que torcida organizada vota todo mundo, não é só conselheiro que vota. A Gaviões vota 2 em 2 anos, tem eleição e não pode ter reeleição na Gaviões. Torcida organizada, que todo mundo briga, xinga, critica. É mais sério do que clube de futebol. Brian, no Palmeiras tem muito essa briga lá pelas diretas já, que é o voto direto, o voto do sócio-torcedor, né? Que agora já vai acontecer no Palmeiras, mas no São Paulo só conselheiro que vota, só sócio do clube. Você acha que essa é a saída? Ajuda muito. O sócio-torcedor, ele realmente ele tem que votar, porque ele, como sendo sócio, ele vai sempre querer o bem do time, né? Você vê, é bem diferente desses dirigentes. Só vota quando eles votam só entre si. Todo mundo sabe quem ganha, eles ganham a cabeça dos caras, quem vota é eles ali. E a política do Palmeiras andava conturbada, né? Política do Palmeiras, meu Deus do céu. Agora está melhorando, né? Com o Paulo Nobre. O Palmeiras sofreu muito isso, pagou na pele sobre isso, agora está melhorando, a gente precisa dar um tempo. Mas esse presidente do Palmeiras, hoje, ele parece, assim, transmite pra gente que está assistindo de longe, que cara que tem um bom caráter, que quer o bem do Palmeiras realmente. Só que agora ele vai precisar de tempo, tem uma equipe boa, já pessoa séria com ele. E agora ele precisa de tempo para até agora ele está indo bem, né? Eu lembro no começo do ano que falaram que foi especulado o Riquelme no Palmeiras e ele vetou a contratação do Riquelme, né? Eu até gostaria de ver o Riquelme no Palmeiras. A princípio eu não tinha gostado, mas pensando melhor depois, achei que até foi uma boa para o Palmeiras não ter trazido o Riquelme, né? Então o Paulo Nobre vem fazendo um trabalho bom no Palmeiras, por enquanto, né? Porque já tem um custo alto, tem um custo alto. Custo alto para um time que está na segunda. Tem que ter retorno, cara. Por exemplo, o Valdívia hoje não é um custo para o Palmeiras que não tem retorno. Então é muito ruim para o time. O Ganso, por isso que a gente fala o Ganso, o Pato, o Luiz Fabiano. Então são jogadores aí que têm suas grandes chances no Brasileiro. Se o Montijo agora, no Santos também, pelo amor de Deus. É muito alto o custo, então eles vão ter a chance dele. Se não der, o time vai ter que se desfazer dele, que não vale a pena ficar. Viu uma brincadeira ontem no portal do Quibiloco que eles compararam. O Davi Villa foi vendido pelo Barcelona por 14 milhões de reais, enquanto o Ganso foi pago 22 milhões.
Qual que compensava contratar mais? Davi Villa tem esse futebol também ou é futebol só para Espanha, aqui no Brasil não daria certo? Acho que tem assim, acho que vale a pena. Eu acho que futebol é difícil, tem valores altos, dependendo muito do clube, tem muitos jogadores que você acha que vai se adaptar em time técnico e às vezes não joga nada. E um técnico que chegou desacreditado no Corinthians, que eu não achei, olha, fiquei muito bravo do Corinthians contratar, foi o Parreira. Encantou todos os torcedores do Corinthians, foi muito bem no Corinthians. Há 10 anos atrás. Não foi, então foi muito bem. O Alessandro jogou em tudo que é time, ganhou um monte de título no Corinthians. O Alessandro, lateral direito. Tem jogadores que dá certo num time, não jogou em lugar nenhum, jogou bem. Tem jogador que joga bem, o Danilo jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. E tem jogador que se identifica muito com o time. Você viu o atacante que era do São Paulo ontem no Atlético? Se deu muito bem lá, o Diego Tardelli, jogou muito bem. O maior exemplo disso é o Robinho com o Santos. Robinho, o maior exemplo vem do Santos, vai pra Europa, não jogou em lugar nenhum. Fala onde que o Robinho jogou bem lá. Nenhum só no lugar. Santos. Robinho agora só quer ganhar dinheiro, nem no Marcelinho Carioca jogou muito bem no Corinthians, saiu do Corinthians no não Vasco, se deu bem. no Santos não jogou nada, né? Só no Corinthians. Maíra, tem mensagem, Maíra? Temos sim, do Abel de novo. Ele manda aqui pra mim, o que você acha do Santos? Olha, Abel, eu acho que o meu time, como eu sou santista, eu acho que ele não tá vindo muito bem, assim, é um time juvenil, mas eu acredito que ele não tá se saindo bem nos campeonatos, tem perdido muitos campeonatos, e nesse último jogo contra o Crack, eu acho que ele não fez muito bem, assim, não jogou muito bem, até porque, né, foi 1-1, foi um empate, e eu acho que não se saiu bem, assim, muita marcação deixada de jogar, essa defesa não tá boa. Eu acredito que os artilheiros jogam bem, assim, eu boto muita fé no Leon José, no Montija, eu acredito, assim, nesses jogadores, em relação, vamos ver nos próximos jogos como eles vão se sair. Mas eu acredito que a seleção não tá se saindo muito bem, não, nesse último Milton, jogo. o craque fez mais uma vítima ontem ou o Santos vai sair dessa noia? O Santos acho que consegue sair, o Santos é um grande time. O Santos está começando, o Santos vale a aposta pelo Santos. O Santos tem grandes valores individuais e ele tem o crédito para soltar esses jogadores. É isso que é importante, ele investe, ele já jogou, ele já saiu Neymar, Robinho, já saiu uma safra, já vendeu, que tinha aquele time que tinha do Robinho, Diego, ele vendeu um time inteiro, já dois times. Né? Então ele revela muitos jogadores e ele tem esse crédito. Ele joga sem responsabilidade, sem pressão de torcida e pode disputar o campeonato. Já ganhou do São Paulo, então não vai cair para a segunda divisão. Tem um time médio que campeão não pode ser e pode revelar grandes jogadores e dar oportunidade, tem grandes valores. Ele trabalha isso. Então ele trabalha, o time que mais trabalha com valor, com prata da casa é o Santos, sabe bem fazer isso. Então o investimento do Santos é bom. O Santos quando lançou esse time de Neymar e do Ganso, o Santos estava quebrado, não tinha ninguém, não tinha dinheiro, arrebentado e conseguiu sair uma safra de jogadores. Quase caiu em 2008 no Brasileiro. Vendeu um monte de jogadores aí, vendeu aquele que está no Santos, Wesley bem, vendeu um monte de jogador bem pra caramba e conseguiu se sair. Então o Santos consegue fazer bem esse trabalho. Pode ser que não tem nada, mas tem crédito para arriscar e tem que arriscar, não tem dinheiro. Eu não sei se vocês aqui sabem ou se alguém de casa souber, puder, envia um e-mail pra gente, comenta. O Durval chegou a se despedir do Santos e tá jogando aí, o que aconteceu? Eu não ele voltou atrás, né? Então, se alguém de casa souber melhor, manda um e-mail aqui pra gente informar, porque eu me perdi quando eu vi ele tava no campo jogando contra o São Paulo. Eu vi ele dando entrevista ontem também, achei que ele tinha ido embora, né? Mas acho que o Santos não está dando liga esse ano. O Montijo vem jogando muito mal, não consegue fazer o time jogar. E para ele vai ser muito mais difícil porque ele não pegou um time encaixado, né? O Santos é um time que está se estruturando, não é um time encaixado. É muito mais fácil chegar no Corinthians hoje e jogar. Até o Y lá está com pose no Corinthians para jogar, a gente sabe que não mostrou grande futebol em grandes times. Mas entrou num time encaixado, é melhor de você jogar, o cara tem muito mais confiança. Então é isso aí, a gente volta daqui a pouquinho, vamos pro intervalo e vamos voltar falando sobre a vitória do Atlético Mineiro e com o pessoal do atletismo que já está chegando aqui. A gente vai para os nossos apoiadores culturais e volta já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você.
Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você está assistindo Camisa 99. O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. Voltamos agora para falar sobre o Atlético Mineiro. A gente tem uma crônica preparada ali do Globo Esporte, que foi feita lá. E a Maíra vai ler pra gente, né, Maíra? Vou ler assim. Lutar, lutar, lutar. Atlético Mineiro bate News nos pênaltis e vai à final. Lutar, lutar, lutar. Para vencer, vencer. Mais do que uma canção, a mensagem embutida no hino do Atlético Mineiro foi uma ordem para time e torcida nesta histórica noite de quarta e madrugada de quinta-feira na Independência. Vitória por 2-0 no tempo normal e posterior triunfo nos pênaltis por 3-2. Colocaram o Galo na final das Libertadores da América pela primeira vez. Victor, desde já eterno, foi novamente o salvador. Pegou o último pênalti de Maxi Rodrigues e garantiu a classificação como fizera contra o Tijuana nas quartas de final. Milton, você que chegou hoje animadíssimo aqui com a vitória, quase gritando Galo. Nossa, que legal. Foi um grande jogo, o Atlético jogou muito bem, conseguiu, foi buscar, até a hora que não... Pagaram até as luzes, quando a coisa estava feia, não conseguia... Fez bem pro Atlético. A vitória foi bem, o Atlético não estava bem no jogo, apagou as luzes, voltou, o Atlético voltou com tudo e conseguiu o empate. Na raça e na vontade. Quando não deu na técnica, deu na vontade. Acho que isso é muito importante. O Atlético é forte no seu campo, fez para prevalecer isso ontem, jogou muito bem e conseguiu sair com a vitória. E o time foi incompetente, o time do Odds Boy, porque teve chance no pênalti de fazer e classificar e errou os pênaltis. Então, acho que bem merecida a classificação do Atlético, sorte de campeão. O Vitor, mais uma vez, superou a expectativa, foi importante, foi o herói do jogo. E eu acho que o Atlético tem tudo para ser campeão. Acho que o Olímpia não faz frente para o Atlético. Não faz frente. Eu acho que o Atlético tem tudo. Não pode deixar escapar uma vitória dessa. Se o Atlético deixar escapar agora, vai ser muito difícil aparecer outra oportunidade. Porque saíram os grandes times aí do Brasil mesmo, que são adversários dificílimos, como o Corinthians e o Fluminense, que dá time que os dois batem, assim, dá jogo com o Atlético de frente. Seria muito mais difícil o Atlético pegar o Corinthians ou o Fluminense na semifinal do que o New Orleans Boys da Argentina. Mas é que eu falo para você, não pode perder essa oportunidade. Já ganhou, já pegou com o Tijuana, pegou um pênalti, o Vitor no último minuto, salvou. Ontem de novo, então não pode perder uma oportunidade dessa. E o atleticano sabe disso, a torcida do Atlético, os jogadores sabem. Se perder essa oportunidade, dificilmente vai ter outra. Mas eu acredito que o Atlético vai ser campeão, merece, o Cuca merece pelos trabalhos que já tem feito, já foi técnico do São Paulo, deixou um time arrumadinho pro São Paulo, o Muricy ganhou tudo naquele time que ele arrumou. Então é merecido e eu estou torcendo que o Atlético aí represente o Brasil e seja campeão. E o Brasil está novamente na final. O futebol brasileiro é forte. Eu acho que a Conmebol tentou não deixar os brasileiros para a final, mas mesmo tentando, o brasileiro foi para a final. Eu acho que não importa quem seja na final. Jogou bem, tem que ir para a final e merecido para o Atlético, que fez uma campanha perfeita. Brian? Exatamente, concordo com o Milton. A campanha do Atlético Mineiro brilhante. Desde a primeira fase, quando goleou o Arsenal, venceu o Strongest. Nas oitavas de final não teve dificuldades para passar sobre o São Paulo. Nas quartas, pegou um time difícil, o Tijuana. Foram 2 jogos complicados, né? O Atlético teve muita dificuldade com o Tijuana, tanto que conseguiu a vaga no último lance do
do segundo tempo do segundo jogo, né? Então foi muito difícil passar do Tijuana. E ontem a gente viu também um jogo complicadíssimo para o Atlético. O Atlético começou bem, conseguiu fazer o gol com menos de 5 minutos, o Atlético já estava vencendo. O que foi muito bom para o Galo, porque esperava sair na frente da equipe do Nils, pelo menos nos primeiros 20 minutos. E com menos de 5, o Atlético já estava na frente. Eu achei que o Atlético perdeu um pouco do pique no primeiro tempo. O Nils conseguiu deixar o jogo lento, no começo do segundo tempo também. A torcida do Galo estava meio fria, mas o Atlético teve mais volume de jogo, tentou, pressionou, né? Não conseguiu criar chance real de gol, mas o Atlético esteve sempre em cima da equipe do Nils. E quando apagou a luz no Estádio Independência, aí inflamou a torcida gritando "eu acredito", algo... A gente viu ali que a torcida levantou o time, né? E daí o Atlético voltou melhor, conseguiu o gol, quase virou, quase que não precisou dos pênaltis, né? Porque se faz ali o terceiro gol, 3-0, o Atlético ia direto para a final, né? Aí nos pênaltis, o Atlético também não cobrou bem, o Richarlison errou, o outro do Atlético que errou também, quem que foi? Ou foi só o Richarlison? Não, foi o Jô que errou. O Jô já foi com a cara pra bola que falei, vai errar. Eu achei também que ia errar também o Jô. Eu tô muito mal. E o Vitor sensacional, né? Que defesa, né? Defesaço do Vitor. Tá de parabéns o Atlético. Torcer pro Galo também na final contra o Olímpia. É importante ter um time brasileiro de novo na final da Libertadores. A Maíra também ficou ligadona na TV lá, Maíra? Com 220? com certeza. Não desgrudei o olho na televisão ontem. Foi bem legal o jogo, eu gostei. No começo, como o Brian estava falando, eu achei que o Atlético Mineiro se saiu muito bem no começo, né? Tanto é que fez o primeiro gol aos 3 minutos e 41 segundos do primeiro tempo. E eles começaram a se sair muito bem, né? Depois começaram como o Nils, assim, já tem esse negócio, assim, os argentinos têm essa moda de querer pressionar os times brasileiros, né? Como eles já têm umas conquistas a mais que o Brasil, eles têm 20 conquistas, né? E o Brasil tem só 16. Então, eles se sentiram ameaçados e eles quiseram, como tiveram feito o primeiro gol, eles quiseram mostrar que eles iam conseguir também. Mas, na verdade, eu acho que o Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, no segundo tempo, com a parada do jogo, foi muito tempo parado, né? Foi mais de 11 minutos parado. O time do Nils fez muita cera, né? Muita cera. Se bem que uma era verdade, né? O zagueiro machucou mesmo. A torcida começou a vaiar, eu falei, olha a hora, tal. E queria jogo, queria mostrar jogo mesmo. E eu acho que mais que merecida a vitória, viu? Porque eles saíram muito bem. Estão de parabéns, graças a Deus. Milton, foi mais emocionante o jogo ou os pênaltis? Eu acho que foi em si, né? Desde o começo, começou o jogo emocionante. O Atlético já de cara, aos 3 minutos, já abriu com o Bernardo o placar. E aí já criou uma expectativa, né? Vamos ganhar, vamos golear. E aquilo lá foi durante o jogo inteiro. Tensão, e não conseguia fazer o gol. Até apagar as luzes, acho que foi muito importante, porque começou a gritar, passou a energia da arquibancada para dentro de campo e os jogadores conseguiram responder. E eu acho que foi um jogo emocionante do começo ao fim. Acho que até a chegada do Atlético foi contagiosa quando chegou no Horto e caiu no Horto, tá morto. Parabéns ao Atlético e tomara que consiga esse título inédito aí pro Atlético e para o Brasil também será muito importante. Você falou do Horto, Milton. É provável que o Atlético Mineiro não consiga jogar a final no Estádio Independência, né? Devido à capacidade do estádio, é de 22 se eu não me engano, né? Porque o Atlético perde muito, né? Porque é impressionante como o Atlético consegue se impor jogando no Estádio Independência. Eu me lembro de poucos times assim que jogam em casa e tem esse poder de jogar em casa, né? Exerce a força de jogar em casa com o apoio da torcida. Realmente o Atlético joga muito bem. Vai ter que mandar no Mineirão, né? Se a Conmebol não permitir, né? Aliás, ontem eu apostei R$20 com um amigo meu, acabei ganhando dele. Ele apostou no Nils. Ele é argentino, ele gosta de futebol argentino, né? E acabei apostando R$20 e ganhei, graças ao Atlético Mineiro aí. Mandar um abraço pra ele, tá aí assistindo a gente. E é isso aí, pagar eu aí, hein, cara. Milton, muda muito pro Atlético Mineiro jogar no Mineirão? Eu acho que muda, eu acho que pro Atlético agora seria importante jogar no Independência, jogar no Horto, tá morto. Eu acho que o Atlético mostra um poder de jogar em casa muito grande.
Eu acho que seria muito importante o Atlético jogar lá. Mas já que não vai jogar, tem que lotar o Mineirão e ir pra cima também, porque não é futebol. Também é a casa do Atlético. É a casa do Atlético, é em Minas Gerais, e todo mundo já sabia que se fosse pra final não podia jogar lá. Então o Atlético tem que ter se preparado para isso também, psicologicamente. Perde, mas dá para jogar, dá para ganhar. Eu acho que não pega um time em grande fase. Se pegasse um time aí, o Boca na época de Riquelme, daí podia... Riquelme, Teves, como o Santos pegou, era temido. Mas eu acho que o Olímpia dá para enfrentar no Paraguai e lá também. Não. Os 50 mil que é um pouquinho mais a capacidade do Mineirão, não faz a mesma coisa que faz os 20 mil no Independência? Não seria até maior o Caldeirão? Não sei, tem alguma coisa diferente. Diferente na Independência. A arquibancada é mais perto próxima do campo, do próximo. Isso faz ferver o Caldeirão. Então, eu acho que é isso, a proximidade da torcida com os jogadores que contagia, que faz tudo isso acontecer, dá força pro Atlético. Mas ontem eu achei a torcida do Atlético Mineiro estava muito tensa durante o jogo, né? Tem gente chorando, né? Mas o que é normal também, né? Um jogo desse é teste para cardíaco, né? O Atlético precisando de um gol para levar para os pênaltis, não era um gol para classificar, né? Era um para levar para os pênaltis e o Atlético Mineiro acabou conseguindo, né? Foi muito legal quando acabou a força, né? No Independência, a torcida começou a gritar, eu acredito. Foi bacana de ver a torcida do Galo. E acabou a força mesmo ou desligaram o disjuntor, Milton? Pode ter, futebol tem de tudo, pode ter até estratégia. Se você não lembra, semifinal na Vila Belmiro, o Corinthians ia pro ataque e apagou a luz da Vila. Teve aquele em 2008, Palmeiras e São Paulo. Só que não deu também. muito certo pro Santos, né, que o Corinthians conseguiu vencer. Então, tem algumas coisas no futebol que a gente não sabe, né? Mas pode ser que tenha apagado, alguém pagou. Pode ser, futebol vale tudo. Infelizmente, eu não concordo muito com isso. O Palmeiras já chegou indo em São Januário jogar uma semifinal, não cortar água, não ter água nem para tomar banho, nem para beber dentro do estádio. Então, futebol vale tudo. A Maíra estava falando aqui para mim que estão mandando e-mail falando pro Brian fazer a dança do Galo Doido. É isso mesmo, Maíra? Pois é. Pediram aqui para mim. Aquela dança que o Denilson faz, né? Você acha que ele tem que fazer, Milton? Eu acho, com certeza. Tá louco. Eu não sei dançar nada, pessoal. Que isso? Não, eu vou livrar ele dessa aí. Ele vai ensaiar primeiro, depois ele dança. Isso aí, Milton. A gente vai pegar a música, ele vai ensaiar, depois ele vai fazer. Brian, pra você. A Paula Silva tá falando que você é muito lindo. Ela tá perguntando se você tem namorada. Olha só, hein? Bom, obrigado, Paula Silva, e eu tenho namorada, sim. Ó o Brian aí, rapaz. Namoro na TV do Silvio Santos. Roque, traz um buquê. Então quem quiser, manda e-mail aí que a gente leva as cartas pro Brian, né? Manda pra mim também, aí quer dizer. A Paula pode mandar pro ele também? Não, ela não. Tô brincando. Do que a gente tá falando mesmo? Do Atlético. Do Atlético, vamos voltar lá. O Olímpia é um time que vai fazer frente pro Atlético Mineiro? É uma final. Eu acho que não faz frente pro Atlético, mas é um time que chegou na final. Se chegou na final tem mérito. E que vai dar trabalho. Eu acho que dá para atropelar o Atlético, mas vamos esperar pra gente ver o jogo. Eu acho que dá pro Atlético. O Atlético pegou uma chance, o Olímpia. Eu acho que o Atlético nunca teve uma chance de ser campeão como essa. Eu acho que não pode perder a oportunidade. No futebol não pode. E para ganhar mais Libertadores tem que ganhar primeiro para sair a zica. Então eu acho que não pode perder essa oportunidade. Eu acho que o Atlético tem que ganhar. Se perder essa final, vai ser decepcionante muito para o torcedor do Atlético. Acho que por tudo que o Atlético passou, que o torcedor do Atlético passou, até chegar essa final, se chegar e perder... Até a segunda divisão, né? Estava há pouco tempo atrás. Segunda divisão, passou a liderança do ano passado inteiro no Brasileirão, chegou nas finais, perdeu. Em 2008 também o Atlético estava na liderança. Em 2009 estava na liderança do Brasileiro, perdeu a liderança do Brasileiro. Se saiu o Atlético um monte perder... de time favorito aí, já saiu no meio do caminho. Então os ventos sopram para Minas Gerais. Mas o que vai ter de cruzeirense torcendo pro Olímpia também... Nossa, ixi. Promessas. Ontem o Juizão parece que estava jogando pro News Boy, né? Tava com o uniforme do News também, né? Um pouquinho. E, como todo mundo sabe, a sede da Comebol fica no Paraguai. O Olímpia era o time do antigo presidente da Comebol. Pode influenciar isso daí? Eu acho que pode sim, mas o Atlético Mineiro não tem que se preocupar com isso. O Atlético tem que... se o Atlético jogar a bola que sabe, o Atlético vai passar o carro no Olímpia. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque a arbitragem
é muito fraca, né? Ainda mais esse ano, que a Conmebol tá perseguindo os clubes brasileiros. Eu achei que ontem ia ser pior. Eu achei que ficou até barato. Ele não deu um pênalti na minha visão, que foi claro aquela pênalti, do jogo. Claro, do jogo. Depois o resto ele conseguiu levar. Até achei que até foi até bem no jogo, viu? Tirando o lance do jogo, ele foi bem, né? Ele foi bem, tirando o lance do jogo. O time deles também veio para jogar bola, não veio para cativar, para brigar. Isso ajudou muito o juiz ontem. É um time bom também, o time do Nilson, time muito bom. E o Ronaldinho Gaúcho, Wilton? Ontem eu não assisti o primeiro tempo, assisti mais o segundo tempo, mas ele parece que ele encara o espírito do torcedor. É um dos jogadores mais sensíveis com essa questão da torcida. Ele encarou aquele espírito do Atlético Mineiro. Ele não foi muito bem no jogo ontem, não apresentou o grande futebol que ele tem, mas ele conseguiu levar o jogo, chamando a torcida, incentivando a torcida, erguendo os braços para chamar a torcida, mas foi importante, a hora que precisou, bateu o pênalti com categoria, é um grande jogador, mesmo não estando bem, mas ele exerceu uma liderança dentro de campo, outro que foi muito importante para o Atlético. O Ronaldinho é um craque, né? Eu acho que até dos jogadores que eu vi, eu me lembro na época do Barcelona, o que o cara fazia era algo genial, né? E a torcida do Atlético Mineiro, ela tem muita esperança no Ronaldinho, né? A torcida gosta muito do Ronaldinho Gaúcho. E pro time adversário também, você tá lá, você vê o Ronaldinho Gaúcho perambulando ali no campo, a qualquer momento o cara, né, pode fazer uma jogada genial e desequilibrar o jogo. É um jogador que só o fato de estar no campo, mesmo jogando mal, já impõe respeito ao adversário. E você, torcedor que está aí nos assistindo, acha que o Ronaldinho Gaúcho merece mais uma chance na seleção? Tá jogando futebol para isso? Enquanto isso, a gente tem mais mensagem aí, Maíra? Temos sim, do André Balinti. Ele manda aqui, ó, equipe de tênis de mesa participa de amistoso contra a seleção da Patagônia, do Chile. Na tarde de ontem, participamos em Piracicaba do amistoso contra a equipe chilena e vencemos a maioria das partidas. Destaques para André Luiz, José Ferreira, Davi Costa, que está escrito errado aqui, Gabriel Batista, Tarik Bueno e Emanuel Pinto. Jogos regionais. Equipe de Itapetininga conquista a medalha de bronze na categoria feminina. O torneio estava muito forte e esse bronze valeu ouro pra gente. Copa Brasil Manaus. Técnico André Balinti e atleta Nathalie Fernanda embarcam na terça-feira para Manaus em busca do título da Copa do Brasil. A atleta termina a preparação no domingo e retorna para Itapetininga e estará disponível para a entrevista na segunda-feira. Abraço. Queria mandar um grande abraço para a equipe de tênis de mesa da cidade e para o Renan, que é meu primo e faz parte da equipe, veio falando para mim, está super animado. Para a Nathalie, para o Davizinho, para o Davi que faz parte da equipe aí, é um orgulho aí ver o Davi aí, conheço ele desde criança e ver ele se destacando aí no esporte é importante, é um exemplo bom, o esporte é importante e a gente vê a equipe de tênis de mesa aí disputando amistosos com outros países, indo nos jogos regionais representando bem Itapetininga. A gente só fica triste de Itapetininga não acordar, não valorizar tudo isso. O esporte é muito importante, é uma ferramenta importante de prevenção das drogas. A gente sabe como que o crack está destruindo famílias. A gente espera aí que tenha investimento no esporte, nos bairros. Eu já cansado de falar, não me canso. Temos 2 ginásios parados, que não dá para ver, o Ayrton Senna sem alvará, sem grandes eventos, o Ayrton Senna, o Mário Carlos da Copa Center Matarazzo, o Mário Carlos aí que é o cartão de visita da nossa cidade, em construção aí, parado a sua construção, pessoas usando droga, usando para fins que não é legal, que não é para o esporte, a gente fica muito triste. A gente espera que tenha uma reformulação no esporte Itapetininga, o esporte Itapetininga pare de se rastejar no chão e ande. E será que a gente vai ganhar os presentes lá de Manaus? Vamos esperar aí a Nathalie aí, que depois de um programa aqui era palmeirense, entrou no programa e saiu corintiana. E só tá tendo vitória e alegria para Itapetininga. Isso aí. Vamos voltar falando do Atlético Mineiro antes da gente passar para o esporte da cidade. Nossos atletas estão vindo correndo, né? Então daqui a pouco eles chegam aí no programa. A gente combinou com a equipe de atletismo, acho que não sei o que aconteceu, eles não conseguiu chegar a tempo. Mas a gente mandar um grande abraço, a gente convidar novamente para vir aí. Eles são atletas do 15 também, saíram do trabalho 2h30, acho que não conseguiram chegar aqui. Mas um grande abraço aí para o Thiago Motoc, que ficou em 3º lugar na corrida lá nos Jogos Regionais, representa Itapetininga pelo 15. Um grande abraço para o 15, para o Ficão, que a gente ia trazer os meninos aqui, que é o resultado do trabalho que eles têm, o amor que ele tem pelo atletismo, o Djalma, o seu pai,
Ficão, que assim, a gente vê o atletismo Itapetininga indo bem por causa de pessoas que amam, que se dedicam ao esporte. Quero contar aqui até uma história do José Luciano da Paz, que é atleta do 15. O José Luciano, a gente tinha os Jogos Industriais e precisava de gente para participar. Eu convidei ele, ele fumava muito cigarro, convidei para ele, participou, gostou, começou a participar, leva o nome Itapetininga para o Brasil inteiro, é atleta do 15, parou de fumar, beber, a esposa dele começou a praticar atletismo e os dois estão muito bem, representa Itapetininga. Esse dia eu vi no Globo Esporte a entrevista dela, e a gente fica muito feliz de ver pessoas assim, que melhorou a vida, parou de beber, fumava 2, 3 maços de cigarro por dia, e hoje é um atleta aí que leva o nome Itapetininga, isso é muito importante. Graças ao esporte, né, Milton? Graças Parar ao esporte. de fumar, né, esse tipo de coisa. A gente vê a importância do esporte, né? Maíra, tem mais mensagem? Temos sim, do contato do Fabrício Alves. Ele quer mandar um abraço aí pro Brian e dizer que ele manda muito bem nos comentários. Mas o único problema é que ele torce pro time errado. E que o Vitor acha da volta do Paulo Autuori para o São Paulo. Eu preferi o Muricy, mas fazer o quê? Abraço aí pro Brian e um beijo pra moça que lê as mensagens. A Maíra hoje tá recordista aqui. Valeu, amigo. Outro abraço aí pra Obrigada você. Pra você também. O Fabrício, né, ele fez a pergunta. Eu, na verdade, preferi o Muricy, mas com esse time que tá aí, é melhor que ele não venha mesmo, que fica aquela história do passado que tá lá guardada, não vai manchar como tá manchando a do Luiz Fabiano, do Rogério, de outros jogadores. O problema é a diretoria, outro técnico não vai solucionar. O Paulo Autuori vai colocar. A vantagem dele é que ele vai colocar 10 caras na zaga, o Luiz Fabiano lá na frente sozinho. E pelo menos a gente não vai perder de goleada aí pros times, né? Vamos perder de 1-0, viu? Eu já comentei aqui sobre São Paulo, né? São Paulo passa uma fase que não é das melhores, né? E ontem foi humilhado pelo Bahia, perder pro Bahia no Morumbi, começa a virar humilhação, né, Hilton? Acho que para o jogador deve ser humilhante você olhar na arquibancada e não ter ninguém para assistir o jogo. São Paulo como grande que é o São Paulo, a história linda que o São Paulo tem no futebol e passar uma fase assim e não ter ninguém na arquibancada para assistir o jogo. Eu acho que isso é muito triste pro jogador que entra em campo, que joga num clube grande e não tem ninguém na arquibancada, a arquibancada reflete o que o São Paulo é hoje dentro de campo. A gente estava falando do atletismo, que não deu para os meninos virem, a gente vai marcar outro programa, mas chegou aqui uma mensagem do Clube 15 de Novembro sobre uma disputa que eles vão ter. Estará nesse próximo domingo, dia 14 de julho, participando da 7ª corrida solidária do jornal Cruzeiro do Sul, na cidade de Sorocaba, que será realizada num percurso de 6 e 10 quilômetros, além da caminhada, com saída e chegada de frente à usina cultural. Eles vão sair aqui de frente do Clube do 15, aqui perto, na Vila Aurora, no mesmo dia 14, às 6 da manhã. Vão acordar cedinho para ir disputar mais uma competição lá em Sorocaba mesmo. Que eu falei para você, 15, o Djalma, o Ficão, eles fazem um trabalho sensacional aí no atletismo e acho que eu já fui assistir várias vezes as corridas, tem pessoas aí de 60, 70 anos que estão correndo pelo 15. Isso é legal, bonito, eu acho importante, o esporte é fundamental na vida das pessoas. Praticar o esporte, a gente sabe o valor que tem, a gente estava contando a história do Zé Luciano, que é atleta do 15, como a vida dele mudou com o esporte. Então parabéns pro Ficão, parabéns pro Djalma, e continua assim, a TV aqui está aberta, quando eles quiserem vir aqui, a gente tem que convidar o Djalma para a gente falar sobre o trabalho deles. Milton, estamos em 7º lugar nos Jogos Regionais, é o que a gente pode chegar ou a gente deveria estar entre os 5 primeiros? Eu acho que até é surpreendente pelo investimento que tem. Itapetininga não tem investimento nenhum. Foi com 100 atletas a menos que foi ano passado, tem modalidade que não foi. Então eu acho que é até surpreendente, porque mostra aí o valor individual das pessoas que vão lá, que a maioria das pessoas que vão lá, eu acho que treinam sem condição, sem ajuda da prefeitura, individuais, e mostra o valor que Itapetininga tem, porque não tem apoio. Tem mais um e-mail aqui. É um reflexo de um trabalho das pessoas assim, individuais, investimento. O Sakashita mesmo foi campeão, sempre faz bonito. Um trabalho, a luta que o Sakashita faz. Então tem o tênis de mesa. Então a gente tem uma luta aí por fora que reflete. Itapetininga não investe, mas tem pessoas que gostam, amam o esporte e trabalham e se dedicam ao esporte, por isso que está aí esse resultado de 7º lugar. Muito no valor individual também, né, Milton? A gente vê um valor individual dos atletas de Itapetininga, um valor que são atletas talentosos, né? E por isso consegue, né,
colocar Itapetininga numa posição boa, né? Milton, eu fiz essa pergunta porque assim, o ranking tá com o Jundiaí liderando, depois Sorocaba, Itu, e aí vem Boituva e Campo Limpo Paulista. Eu imagino que Itapetininga, pelo seu tamanho, pela sua importância, se fizesse um trabalho bom, estaria ali disputando com Sorocaba, Itu, na frente de Campo Limpo e de Boituva. Você concorda comigo? Não, sem dúvida. Se Itapetininga tivesse investimento, poderia estar brigando aí nas cabeças, né? Brigando com o Jundiaí e Sorocaba. Mas Itapetininga vai longe porque não tem, pelo investimento que não é investido no esporte Itapetininga vai longe, por causa dos valores que tem individuais. A gente sabe hoje, nós temos hoje o técnico de basquete é do Flamengo e de Itapetininga. Temos um jogador do Joinville que saiu da Vila Prado. Então o esporte Itapetininga é forte e se tivesse investimento a gente ia colher muitos frutos bons. Eu não tenho dúvida disso. Mas falta um investimento, falta projetos sociais nos bairros. Sabe onde estão os valores do esporte? Está no bairro, está na Vila Prado, que está lá, que tem na Vila Prado, na Vila Palmeira, na Vila Ruda. Então aí nos bairros que estão os valores aí que não precisa ir garimpar, precisa buscar esses valores lá, precisa de projetos sociais de investimento na periferia. A gente, além de tudo, a gente ainda tem alguns problemas que a gente tem esportistas de Itapetininga disputando por outras equipes, né? Quer dizer que eles não receberam apoio aqui e foram para outras cidades, né? Isso também é um grande problema nosso, né? Eles não encontram o apoio da cidade, eles acabam participando em outra cidade, Tatuí, Sorocaba, Angatuba. Então eles partem eles procuram, não tem ajuda, fecha as portas, eles vão para outra cidade. Mas já temos aí, a equipe aí de atletismo. Boa tarde. Boa tarde. Você apresenta pra galera aí que chegou correndo agora e tava treinando, né? Brincadeira, tava trabalhando, como o Milton já tinha avisado, vieram correndo do serviço pra cá, né? E essa medalha, conta aí pra nós a história. Terceiro lugar no revezamento 4x100. Que legal. Terceiro lugar, medalhinha. Seu nome, o pessoal tá curioso pra saber seu nome. Rafael Batista. Você é atleta do 15? Não, ele treina também. Thiago. Eu corro mais pista, né? Treino mais pista. Mais o Cipriano? Com o Cipriano. Legal, terceiro lugar. Mais pista. Foi difícil? Tava assim, a competição dessa vez, você viu que tava o nível alto? Como é que foi? O nível dos regionais é alto, né? Mas esse ano Sorocaba, Jundiaí. Sorocaba perdeu no revezamento 4x4, né, Thiago? Foi, né? Perdeu pra Jundiaí, né? Tudo. O Thiago aí, apresentar o Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. E o Thiago, qual foi a sua posição nos Jogos Regionais, Thiago? Ficamos em quarto no revezamento 4x400. Você não correu maratona ou não tem? Eu corri 1.500 metros regionais. Que lugar que você ficou? Lá, porque na minha bateria fiquei em segundo. Daí teve a primeira que, por tempo, né? Daí por colocação não deu pra ver, né? Na sua bateria ficou? Em segundo. Legal. Você é atleta do 15? Do 15. Há quanto tempo vocês treinam já, assim, que vocês estão aí? Faz uns 8 anos já. Uns 8 anos. Ele faz mais tempo que eu. Desde 14 anos. Faz uns 10 anos né, que eu treino. E qual esse é o terceiro, quarto Jogos Regionais? Já qual o número que tá aí? Acho que é o sexto. Você disputa o sexto? E o meu é o quinto. Primeira medalha? Segunda medalha. Segunda medalha. Ano que vem pegar em primeiro, se vocês quiserem. 4 medalhas. Porque prova mais competitiva. E como que é, que se você recebe ajuda para ir para os jogos, como é que ajuda, o custo para treino, você tem patrocínio, como é que funciona? Patrocínio não tenho e tipo, nós fomos de carro, né? Até os regionais, porque por causa de trabalhar tudo, daí o pessoal teve uma ajuda da prefeitura só para ir, né? Para ir. Teve Votorantim, porque é uma distância muito longa e tal, daí... E para você trabalhar, você foi? Foi com custo próprio. Isso é uma paixão, então, né? Uma paixão pelo esporte que faz isso, porque se fosse depender de ajuda, seria difícil. É difícil daí. Rafael, você pensa em seguir dentro da carreira ou não? É só um hobby isso? A gente tenta, né? Mas é difícil, é bem competitivo. O atletismo por conta da falta de apoio ou não? Ou falta de apoio se tivesse também. apoio, você só se dedicaria a isso? Tem um lugar uma específico? Coisa que a gente gosta mesmo, bastante. Tem um lugar específico que pode treinar, que aqui está tendo atletismo? Tem mas não é um lugar que oferece grande estrutura. O professor nosso, ele tenta, ele luta, né? Mas é difícil a cidade aqui. A gente não tem uma pista de atletismo oficial, né? Ainda não. Por isso que o professor está lutando, né? Para tentar ter uma pista, né? A gente treina sem condições, né? Não. Sem condições.
e vai competir com um grande terceiro lugar. Você vê as condições de outra cidade, Itapetininga é vitorioso. É muito mais que primeiro lugar. Os caras treinam em pista Jundiaí mesmo, que investe no esporte, Sorocaba. Pista borrachada. Borrachada. Jundiaí construiu uma pista emborrachada. Antes era de terrão mesmo, sabe? Quando eu corri agora, melhoraram lá, Jundiaí. E como é isso? Você treinar aqui na terra, na brita, e depois chegar lá e pegar uma pista boa? Outro nível, né? Você vê tudo, tudo é diferente. A pista mesmo, nossa, ajuda bastante quando é emborrachada. Ajuda muito. O que você achava o que você acha que esporte Itapetininga precisa melhorar? O que você acha que precisa melhorar aqui para dar um salto? Nossa cidade, a gente sabe, hoje não vem bem, né? A gente fala que tem 2 ginásios parados e o esporte Itapetininga precisa andar, acho que... E hoje o esporte é muito importante porque é uma ferramenta em prevenção às drogas, todo mundo sabe disso. E o que você acha que precisa do nosso esporte para sair do anonimato, começar a crescer o esporte Itapetininga, ter apoio? O que você acha que precisa? O que precisa? O atleta tem bastante. Tem bastante atleta com força de vontade. Eu acho que falta mais apoio mesmo. Apoio. Mais apoio. Apoio das empresas, da prefeitura, investimento, acreditar. Que atleta tem bastante. Falar que falta atleta é mentira, porque tem bastante atleta. Que nem tem lá no caso, tem um menino, né, um colega nosso que tem 15 anos, foi primeiro no regionais. Ele deve estar treinando, mano, né? Acho que ele está treinando. Patrick. Patrick. Ele pegou em primeiro no salto em distância. Salto à distância? Primeiro. Primeiro, quantos anos? Tem 15 anos de Itapetininga, sem condições de treinar, sem apoio. Fala pra você que nossa cidade é maravilhosa, cara. Se tivesse investimento, nossa cidade seria uma potência no esporte. A gente já falamos em todas as modalidades. A gente falou do handebol aqui, que tem um time infantil aí que já foi campeão do estado no handebol. É um arrasador do time de handebol, que o Pio conhece. Então a gente temos aí teve um campeonato regional que os 2 times aqui na final, alto nível aí, contando aí com o Tatuí, Torre de Pedra, grandes times, Itapetininga foi para a final os 2 times. Nossa. Então, em todos os esportes, Itapetininga vem se destacando. Então, eu acho que precisava de um apoio. Eu acho que hoje é centralizado o esporte aqui em Itapetininga, só no Ayrton Senna, não tem nos bairros, nas periferias, e o que seria muito importante. Infelizmente, nosso tempo estourou, a gente vai marcar de novo com vocês. Antes de eu me despedir de vocês, a Maíra tem algumas mensagens, e daí já se aproveita para se despedir da galera. Muita mensagem. Enquanto vocês estavam falando, ferveu aqui de mensagem. O contato do Victor Rodrigues, ele quer saber. Eu sou goleiro do AAI e eu gostaria de ver o vídeo que vocês fizeram sobre o jogo da final. Se possível, mande em meu e-mail. Valeu, obrigada. Tem mais? Vitor, tá no YouTube. O programa que a gente fez de segunda-feira tem disponível a matéria que a gente gravou lá do jogo. Tem mais mensagem? Tem sim. O contato da Camila. Ela gostaria de rever a reportagem exibida do dia 10/7 no programa Telescópio. Vocês teriam como postar no YouTube ou representar este programa? Grata. Isso aí a gente passa para a produção, depois ela vai fazer. Tem mais alguma? Tem sim, do Fábio Gelé. E aí, Milton, queria saber quando é a previsão de quando vai começar o campeonato varziano. Um abraço. Então, a gente está entrando em contato, eu estou ligando na Secretaria de Esporte, não tem essa resposta ainda, mas a gente pretende ter essa resposta o mais rápido possível. É impossível que não vão fazer o campeonato varziano aqui em Itapetininga. Acho que precisa ter, o esporte não pode parar, né? A Copa Baby foi o maior sucesso, teve a Copa Baby, a gente espera que tenha um campeonato municipal e a prefeitura já abra a inscrição o mais rápido possível e comece esse campeonato. Maíra, temos que se despedir. Obrigado. Então, obrigada a todos, obrigada a vocês aqui presentes. E continue sempre participando no nosso site e do nosso Facebook, pela página inicial. Muito obrigada, uma boa tarde. Rafael, obrigado. Vamos marcar um com mais tempo aí, que dê para vocês virem mais sossegados. Traz mais atletas também, sim, se puder. Se quiser se pedir, mandar um abraço para alguém, não. Tá, você aproveita. Brian? Valeu, Vitor, valeu, Milton, os nossos atletas aí do atletismo, né, Maíra, todo amigo aí de casa. Forte abraço, uma boa tarde e até a próxima. Motoca, fica o convite para um próximo programa também, com mais tempo aí. No dia que tiver de folga, dia de semana lá, daí a gente já marca para fazer um programa inteiro. Beleza. Vem sim, com todo prazer, vem. Hilton? Queria mandar um grande abraço lá pro RH da prefeitura que assiste a gente lá, o programa, o Renato. Manda um grande abraço pro Renato.
palmeirense, se cobraram eu que a gente fala mal do Palmeiras. Não fala nada, fala bem do Palmeiras aqui, estamos defendendo o Palmeiras. Falo bem aqui, eu falo bem aqui. Estamos falando bem do Palmeiras, estamos defendendo o Palmeiras aqui. Queria mandar um grande abraço aí pro Brian, hein, rapaz, só recebeu elogio hoje, foi chamado de lindo aí nas mensagens do programa aí. Valeu a aposta aí, Vitor. Querendo namorar, isso aqui. E no próximo programa ele vai fazer a dança do Galo Doido. Pode ensaiando na casa. Nova revelação da TVI tá aí, ó. Então é isso aí, pessoal. A gente quer agradecer a participação de todos que enviaram mensagens, ligaram, que mandaram mensagem no Facebook. A gente volta na segunda-feira. Fique ligado nas reprises e no nosso canal no YouTube. Grande abraço e até lá. O Cuca continua ajoelhado. Todos os jogadores ajoelhados. Max Rodrigues. E o Vitor vai pegar. O Vitor vai entrar pra história. É com você, Vitor. É com você, Vitor. É com você, Vitor. Partiu o Marco, bateu. Vitor!